Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 180, Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2:14. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino, pelas mãos de Jesus, para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente, na estrebaria, assimilaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Que as mensagens do Cristo Jesus, que tanto nos sensibilizam nessa época do ano, se façam presentes nas nossas atitudes e pensamentos durante todo o ano. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro contigo.
por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite nos reunirmos em nome de Jesus, buscando assim, através do Evangelho do Cristo, aprender um pouquinho mais das tuas leis e do teu amor. Muito obrigado, Senhor. Rogamos também que essas vibrações de amor e de paz possa se estender a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que alcance todos os lares, Senhor, todas as mentes e corações, em todos os hospitais, os asilos, os orfanatos, os manicômios, as penitenciárias, nas ruas, Senhor, que todos, indistintamente, possam ser agraciados com o Teu amor e com a Tua paz. Ajude-nos, Senhor, a despertar mais e mais para as verdades do Cristo e assim podermos ser considerados como seus discípulos. Que a Tua paz permaneça conosco no decorrer de todo esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. É com muita alegria, meus queridos irmãos e amigos, que mais uma vez vamos estudar o Evangelho. Sejam todos bem-vindos a essa reunião de fluidoterapia, numa data próxima ao Natal, onde esse clima de amorosidade, de fraternidade, de harmonia nos circunda os nossos corações, apesar do mundo externo nos falar de tantas notícias e tantas situações um tanto quanto desagradáveis. Então já quero começar a fala desejando um Feliz Natal a todos, que possamos voltar os nossos corações para o alto e para Jesus, não para fingirmos que nada ao nosso redor está acontecendo, mas para que não deixemos a nossa esperança e a nossa fé sossobrarem diante das notícias que recebemos. Que Jesus possa abençoar o lar de cada um de vocês que me ouvem nesse momento e que todos nós possamos estar abertos a receber todas essas vibrações que certamente já estão perto de nós e se intensificarão mais ainda. Então vamos dar início ao estudo da noite de hoje, continuando o Evangelho no capítulo 24. Hoje vamos estudar os itens 11 e 12. E no início desse título que Kardec coloca, ele traz uma passagem que está no Evangelista Mateus, no capítulo 9, versículos 10 a 12. Não pretendo fazer uma leitura literal do texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E já começo pela citação que Kardec destaca. Optei por ler a tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias dessa passagem, que diz assim: E sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa,
eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa: misericórdia quero e não oferenda, pois não vim chamar justos, mas pecadores. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão da noite de hoje, e é claro, todos nós já estudamos essa passagem, todos nós já ouvimos falar, pelo menos, todos nós já tivemos a oportunidade na casa de Miguel de ouvir várias versões, vamos dizer assim, desse ensinamento do Mestre Jesus. Então, penso que o que eu vou trazer não seja algo novo, mas algo que, penso eu, nos faz repensar ou relembrar coisas e situações que precisamos ter em nossas mentes, para que cada vez mais a gente absorva o ensinamento que o Mestre está nos dando nessa passagem. Então o título é: os sãos não precisam de médico. Primeiro a gente precisa fazer uma diferenciação do que é são, já que o são não precisa de médico. Todos nós aqui só procuramos o médico, ou vamos ao médico, ou frequentemente ou normalmente vamos ao médico. E aí estamos falando do médico que cuida do corpo físico, quando de fato estamos necessitando de atendimento, não é verdade? Dificilmente nós nos precavemos diante das dificuldades que o corpo físico possa apresentar. Dificilmente encontramos alguém que tem por hábito fazer um check-up a cada início de ano, fazer um outro check-up depois lá no meio do ano e por fim um check-up no fim do ano. De forma muito genérica, somos pessoas não precavidas com a nossa saúde física. Atacamos o problema quando o problema acontece. Vamos em busca do médico, daquele que pode nos trazer uma solução ou um meio de solucionar as nossas questões físicas, quando essas questões começam a aparecer em nós. Bem, o que significa ter saúde, então? A Organização Mundial da Saúde, em 1946, definiu que saúde, ou melhor, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico. Até aí, nada de novo. Vírgula, mental e social. Vírgula, e não apenas como
a ausência de doença ou enfermidade. Essa definição da OMS em 1946 já nos mostrava que um estado de completo bem-estar não é apenas físico. A saúde precisa ser física, mental e social. Então, ela já englobava 3 aspectos. E isso nós estamos falando de um entendimento da Organização Mundial da Saúde. Nós estamos falando da saúde sobre o prisma material. E a OMS já nos alertava que não basta apenas a ausência de doença ou enfermidade. Para que eu tenha saúde, eu preciso estar num completo estado de bem-estar físico, mental e social. Quando eu vi que o estudo seria esse, eu me lembrei de um livro que eu já citei na reunião de fluidoterapia, em algum outro estudo que eu não me lembro, mas já citei, que se chama O Médico Jesus. Esse livro é de uma beleza, de uma singeleza e de uma profundidade que nós acho que nem mensuramos quando vimos em nossas mãos o exemplar, porque é um livro fino. Ele não tem muitas páginas, mas o que ele traz são referências, reflexões, indagações muito oportunas. E nesse livro, esse livro foi escrito pelo De Luca, como a gente chama, mas o nome completo dele é José Carlos De Luca, com 2 Cs. E não é um livro mediúnico, é um livro escrito pelo próprio José Carlos De Luca. E o prefácio do livro, ou melhor, o primeiro capítulo do livro, que se chama O Médico Jesus, esse sim é uma psicografia de Bezerra de Menezes. Esse livro, ele nos traz muitas informações de como a gente pode, de como, na verdade, nós recebemos a ajuda do alto e como a gente pode ampliar isso. Mas antes de ler um trecho da mensagem que eu quero deixar com vocês de Bezerra, no livro Consolador, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na questão 95, perguntaram ao benfeitor espiritual: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Como devemos? Emmanuel nos traz a seguinte resposta: para o homem na Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa
das moléstias e deficiências transitórias na Terra. Essa resposta me fez lembrar do que estamos vivendo. Precisamos viver uma pandemia para que nos dessemos conta do quanto estamos desarmônicos da alma e doentes. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso está implícito na resposta de Emmanuel. A saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Não poderíamos estudar esse capítulo num momento melhor. Porque é nesse momento em que estamos vivendo, agora, 22 de dezembro de 2020, que podemos vivenciar na carne o que Jesus está ensinando nessa passagem. Devemos, então, olhar para tudo isso com gratidão. Porque se a moléstia tem uma contribuição preciosa para me levar à harmonia da alma, graças a Deus estamos vivendo tudo isso. Graças a Deus estamos na transição planetária. Graças a Deus estamos concluindo o ano de 2020. Se no decorrer dele adoecemos, se estamos adoecidos, e aí eu estou falando do âmbito material, como ele começa a resposta, mas como estamos no âmbito espiritual? Será que só adoecemos agora com a pandemia? Será que já não estamos há alguns séculos adoecidos? Será que o médico que a gente precisa não se chama Jesus? Por isso eu fiz referência a esse livro. Porque no decorrer de todo o livro, ele vai nos chamar a atenção que o médico de nossas almas é o Mestre. E se a própria OMS não definiu saúde como um completo estado de bem-estar físico apenas, é sinal que a mensagem que Jesus nos deixou foi absorvida. Porque às vezes a gente acha que as organizações, que a política, que a governança de tudo que nos circunda, seja ela no âmbito profissional nosso, ainda pequeno, micro, como no macro, achamos muitas das vezes que estamos à deriva. Mas quando Jesus nos traz uma palavra, um ensinamento, precisamos lembrar que esse ensino não é para o corpo, é para o espírito imortal. É claro que o são no corpo físico não precisa de médico. Mas será que é a sanidade que Jesus está nos trazendo?
Nesse livro, como eu disse a vocês ainda há pouco, no primeiro capítulo, que se chama O Médico Jesus, eu não vou conseguir ler o texto todo, porque é grande. Bezerra diz assim: aqui compareço nas páginas dessa despretensiosa obra com o único intuito de testemunhar os esforços que os guias espirituais têm feito em favor da preservação da saúde de todos aqueles que ainda mourejam na experiência física. Quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação mais direta, trazendo-vos as esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas, combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna. E aí ele vai dizer no decorrer que cirurgias são realizadas, recargas energéticas são procedidas por esse plano espiritual. Fala de como nós perdemos logo que acordamos boa parte desses benefícios por conta da nossa invigilância. E mais adiante ele diz: antes mesmo de vos levantardes, vossos guias aplicam recursos espirituais para o equilíbrio da máquina física. Embora lamentem posteriormente que esses recursos venham a se perder pelo mau humor, pela apatia, pela revolta, que tomam conta de muitos de nossos filhos ao se levantarem. Olha como ele está chamando a atenção de nós. E bem mais ao final da página, ele diz: meus filhos, não procurei Jesus apenas para a cura das vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime das vossas almas, pois em toda doença física o que encontraremos sempre é um espírito enfermo, necessitado de amor. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é remédio capaz de arrostar, ou seja, de enfrentar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Então, meus irmãos, que possamos ficar com essas palavras tão singelas e tão profundas de um amigo tão querido, que já alçou voos mais altos que os nossos, que já consegue ver de forma mais ampla todos esses benefícios que para todos nós são dispensados incansavelmente todos os dias. Não deixamos que a preguiça, que o mal-estar, que as notícias, como eu disse no início, nos tomem ou nos roubem a nossa confiança em Deus. Confiar em Deus nesses momentos de turbulência em que estamos vivendo é pedra fundamental para que possamos sair mais saudáveis. Saudáveis do corpo? Como Bezerra lembrou, precisamos procurar Jesus como médico sublime das nossas almas. E não apenas para nos curar
de desarmonias que o corpo físico vai apresentar. Porque ele é uma máquina programada para morrer. Uma máquina programada para ser atacado, para vencer batalhas e para ser derrotado. Uma máquina que tem uma organização fisiológica perfeita, mas que não vai sobreviver. Precisamos, meus irmãos, focar as nossas atenções para aquilo que vai perdurar quando o corpo físico perecer. É claro que temos que cuidar do corpo. Temos esse item no Evangelho, inclusive, para nos lembrar. É claro que temos. Claro que devemos fazer os check-ups, ir ao médico, tomar as medicações. Não estamos falando de forma alguma o contrário. Mas precisamos lembrar que o que irá permanecer é o espírito imortal. Precisamos olhar para as nossas doenças espirituais. Quais são as doenças? Bezerra fala algumas delas nessa página. A tristeza, a aflição. São algumas delas. Quantos nós estamos aflitos por conta da vacina? Quantos de nós estamos aflitos porque o coronavírus ainda está entre nós? Antes de encerrarmos, eu quero lembrar a todos, inclusive a mim mesma, uma coisa que eu aprendi e que eu busco fazer quando eu vejo que a minha mente está querendo sair de onde ela precisa estar. Existem coisas que estão no nosso controle, outras que estão no controle de outros irmãos nossos e outras que estão sob a tutela divina. Vocês acham que o coronavírus, que a pandemia, está sob a tutela de quem? Se não está sob a nossa, e nem sob a dos nossos governantes, amigos, familiares, é sinal que devemos entregar a quem de fato pertence essa resolução. Era o que eu tinha a trazer a todos. Espero que as reflexões da noite possam ressoar, porque sei que a orientação e as palavras não são minhas e que a gente possa sempre lembrar, como Emmanuel respondeu no Consolador, que as moléstias, as deficiências, as doenças, tudo que é transitório na Terra, tem um caráter de contribuição preciosa em nossas vidas.
que possamos buscar essa harmonia, esse entendimento. Que Jesus nos abençoe e fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo banquete da noite de hoje, que nos alimentou a alma com os ensinamentos do Cristo. Ajude-nos, Senhor, mais e mais a ficarmos atentos a esses chamados, a essas orientações, e ajude-nos a colocar no nosso dia a dia, que possamos estar atentos ao chamado e assim não perder a oportunidade, Senhor. Mas também queremos te rogar que essas vibrações de amor, de paz, de harmonia, de saúde, que nos envolveram o tempo todo, ajude-nos mais e mais a nos manter sadios e saudáveis. Que possamos assim, Senhor, sair daqui ao término desta reunião online bem melhores do que aqui chegamos, rogando também a Ti que essas vibrações alcance cada nomezinho que está anotado em nossos cadernos, que passam agora pelos nossos pensamentos, assim como a nós mesmos, Senhor, que possamos sair daqui bem mais fortalecidos, entusiasmados com essas verdades que nos foram oferecidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.